Vamos abrir nossas Bíblias em Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Quero ler a partir do verso 15 até o verso 18. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Que maravilha, né? Uns pregam a Cristo por inveja e porfia. Quer dizer, mas há outros que pregam correto, né? De boa mente. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, quer dizer, por contendas, né? Não puramente, quer dizer, com fingimento, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo, me regozijarei ainda. Queridíssimo Pai, eu peço que o Senhor nos abençoe nesta manhã. Somos um povo privilegiados por ouvir os sermões do Senhor aqui nesta terra. Que o Senhor possa em tudo nos guiar, como disse Davi, guiar-me-ás com teus conselhos e depois me receberás em glória. Venha nos guiar, dá-nos um coração realmente, Senhor, voltado para ouvir os teus conselhos, receber e aplicá-los. Pai, que a gente não esteja falando ao ar, mas que estejamos falando aos corações nesta manhã. E eu peço que o Senhor possa ajudar a cada um de nós, tanto os que ouvem como que falam. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Apesar de eu ter bastante anotações aqui, mas eu quero procurar ser bastante breve. Acho que eu tenho mais de 10 páginas anotadas aqui, sendo que às vezes basta uma página para me falar 1, 2 horas, né? Mas eu quero resumir dentro do nosso tempo permitido. Eu quero falar sobre os vários tipos de evangelho. Esse é o título da nossa mensagem, os vários tipos de evangelhos. Você ouve tanto tipo, tanta pregação, tanta apresentação de evangelho por aí, e logo você identifica as suas diferenças. E nós queremos falar um pouco dessas diferenças nessa manhã, desses evangelhos que ouvimos 24 horas por dia, né? E mesmo apesar da Bíblia ser uma só, o Espírito é um só, mas há todas essas diferenças. Há todas essas diferenças, como disse Paulo, que elas são apresentadas pelos homens. Uns pregam por inveja, outros por contenda, outros com isto, outros por aquilo, mas existe aqueles que faz a coisa corretamente. O próprio Paulo diz que ele pregava a Cristo e este crucificado, que era escândalo para os gregos e loucura para os judeus. Não é isso? E ele diz: não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todos que creem. Então vejamos que Paulo diz: nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo e este crucificado. Agora, nós devemos ter um certo cuidado, entende? Para não dizer amém a tudo que se ouve, pôr a mão no que se ouve. Por exemplo,
Irmão Branham diz que nos ensina que ele diz, eu gosto da torta de quê? Minha mulher gosta de torta de maçã, mas isso não nos faz ser um contra o outro, né? Só que ele diz, se você encontrar uma semente aí, deixa ela fora, não jogue a torta fora. Quer dizer, coma o que é certo. E nós devemos saber, como disse Paulo a Timóteo, examine tudo e retenha o que é certo. O que é certo é certo. O que não é certo, não é certo. Nem tudo que se ouve está certo, mas nem tudo que se ouve também está errado. Então nós devemos saber filtrar, selecionar e ter, porque isso depende, é algo que depende de você. É o teu próprio discernimento, isso depende da pessoa. Você que fará essa seleção. E devemos procurar nunca cair nas armadilhas de evangelhos que não nos leva ao arrebatamento. Veja só, porque isso termina te levando a perder o teu rapto. E o que vai acontecer com aqueles que perdem o rapto? Vai cair na mão da besta e sua imagem, não é isso? Então, de acordo com as coisas nós olhamos hoje, para o mundo chamado cristão, nós encontramos uma variedade, uma gama muito grande de diferentes evangelhos. Mas esses evangelhos que nós ouvimos, a verdade, para mim, já demonstra que muitos já estão presos, caíram nesta armadilha. Entende? Não sabe que está errados e cai naquele perigo de Mateus 7:22. Muitos me dirão naquele dia, fizemos isto, aquilo, tivemos cultos que foi, a tua presença nos fez dançar, gritar, rolar, ou isso, e Jesus vai dizer, o quê? Não vos conheço. Quer dizer, estiveram num evangelho diferente, desconhecido. Mesmo usando o nome de Cristo, mesmo usando a Bíblia, mesmo usando as coisas sagradas, mas era um evangelho que o próprio Deus diz, não conheço, não sei quem é. Porque Deus não se identifica com aquilo que não vem dele. E o que vem dele tem que ter uma procedência dele, a continuidade dele e finaliza com ele. Não pode ser, começa certo, vai errado, vem certo, vai aqui, vai misturando. Não, de forma alguma. A Bíblia mesmo nos ensina que em Deus não há variações, mudanças. Então vejamos, irmãos, que hoje nós vemos algumas características do cristianismo que foram induzidos, quer dizer, esse estilo foram induzidos por um ensino errado, um ensino moderno, um ensino diferente, como diz o profeta, da velha e antiga Bíblia. Mas também, por outro lado, o que nos conforta é que a Bíblia nos diz que Deus tem um povo zeloso, especial e de boas obras. Então eu quero enumerar nessa manhã, rapidamente, alguns tipos diferentes de evangelho que se ouve. E muitos desses tipos têm se tornado uma cultura, quer dizer, uma maneira das pessoas ver a Deus. Nós temos o evangelho pregado hoje, um evangelho social, não é isso? Ouvimos também sobre o evangelho aí da prosperidade.
O outro é somente os da cura divina, de dons. O outro vemos um evangelho liberal, outros um evangelho radical, religioso. Mas no meio de tudo isso tem que haver o verdadeiro. Entende? E todos estes evangelhos, seja o social, todos eles os dons, é claro que estão apoiados aqui ou ali nas Escrituras. Eles têm uma basezinha. Mas não quer dizer porque tem um ponto da Escritura que tem todas as Escrituras. Eva foi enganada quando o diabo lhe levou a duvidar de um ponto das Escrituras. Por isso o profeta é categórico e dizer, você pode crer 99,9 e está errado ainda. Faltou um décimo para o centésimo, né? É preciso ter todo o evangelho. Nós olhamos nas vestes de Jesus, os vestidos dele foi o quê? Repartidos. Fulano, 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 os soldados ficaram com os vestidos. Mas a túnica, que era sem emenda, esta não foi repartida. Esta foi lançada à sorte. Pela predestinação de Deus, ela está na mão do eleito. É um evangelho completo. Por exemplo, eu não posso pregar um evangelho completo só com cura, revelações, cura e bênçãos. Se eu ficar neste tipo de evangelho, só aí eu não estou pregando um evangelho completo. Porque toda a Bíblia não é só isso. Mas se eu excluir isso aí, eu também não estou pregando toda a Bíblia. Vocês estão percebendo? Estão vendo? E há igrejas, religiões que são formadas em cima, vamos dizer, só dos dons. Outras são formadas em cima somente das bênçãos e da alegria, da prosperidade. E outras são formadas, entende, em cima de um radicalismo, um espírito religioso que é terrível, enganador. Então eu quero falar, esmiuçar rapidamente cada um desses tipos de evangelho. Vamos começar com o evangelho social. Jesus disse em Mateus 28, como também Marcos 16, ide e pregai o evangelho. Agora, que tipo de evangelho deva ser pregado? Ide pregar o evangelho a toda criatura. Nós observamos que Jesus não disse, vocês vão e construam seminários. Vocês vão e construam templos, igrejas. Vocês vão e construam sistemas religiosos. Vocês vão e construam colégios e faculdades. Ou orfanatos, ou asilo para os velhinhos. Vocês vão e façam o dia da sopa para os necessitados. Jesus disse o quê? Ide pregar o evangelho. Entende? Agora, vamos observar que a igreja tem deixado o seu dever, o seu princípio, aquilo que Jesus mandou. E ela simplesmente tem mergulhado nos programas sociais, a ponto que no início do governo de Lula, havia algo aí que as igrejas não iam mais ser igreja, só católica. Sempre eles estão atrás deles. Seria chamado sociedades, não mais igreja, a única seria católica. Por quê? Porque ao olhar, na verdade, a maioria estão imbuídas em programas sociais. Programas bons, programas maravilhosos, né? Programas beneficentes.
Mas a maior miséria não é o natural. Para isso já tem ONGs, para isso já pagamos imposto, e é o governo que tem que cuidar da coisa. Mas a maior miséria é a miséria espiritual. É o povo que está mergulhado no pecado, na escuridão. Agora, concernente a fazer escola, faculdades, hospitais, dei mais volume um pouco aí. Então, menos agora. Isso atrapalha as gravações. Isso compete ao governo. Isso compete aos organismos da sociedade. Não é obrigação da igreja. É isso, irmãos. Fazer orfanatos, fazer escola, fazer casas de repouso. Nós já pagamos impostos. E como paga impostos, né? A igreja, na verdade, ela tem que olhar, aqui uma observação, ela tem que olhar pelos seus domésticos, pelos seus crentes, fiéis. Paulo ensina isso a Timóteo, não seja considerada viúva com menos, diz? 60 ou 70? Ainda é novo, né? E se de fato lavou os pés dos santos, orou e tal, e que não tem aonde recorrer. Se tem família, que essas recorra a sua viúva, para que não haja, não seja um peso sobre a igreja. Quer dizer, a igreja tem outros objetivos, mas em último caso é o dever dela cuidar dos seus domésticos. Mas dar pão, feijão, sabão, isso é outro lado. Agora você diz, mas pastor, é tão bonito isso. Irmão, não vamos encarar aquilo que é bonito como espiritual. Não vamos nos enganar. A Bíblia realmente ela nos manda ser misericordiosos, nos manda dar esmolas, nos manda ajudar, mas isto é feito individualmente. Eu dou esmola para qualquer um que pedir, desde que eu tenha. Você vai beber? Bem, ele me pediu para comer. O problema é dele se ele vai beber. Eu não vou querer administrar, dei. Aí eu digo, olha, isso é para comida. Entende? Não estou te pagando uma cachaça, não estou te pagando uma maconha por aí. Então, mas a igreja, ela não pode fazer essas coisas como uma associação. Eu quero ensinar vocês isso. Como uma associação. Porque isso estaria nos arrastando para um programa social. Quando eu fui à África pela primeira vez, em Malawi, trabalhar entre os moçambicanos, que estavam ali, naquela situação, né, de exilados de momento, quer dizer, como que diz assim? Refugiados. A miséria é tão grande, já a África é uma miséria mesmo ali, né? E ainda vendo a miséria dos mais miseráveis. Olha, irmãos, é tão fácil a gente sair do canal do que foi ensinar para a gente partir para um evangelho de roupa, pão e sabão, sabe? Porque a dificuldade é tanta. E um dia, perante um grupo grande de pregadores e tudo mais, eu comecei a abrir a Bíblia, comecei a falar o que Pedro disse para aquele mendigo: olhe para nós, não temos ouro nem prata, mas o que eu tenho é o que eu vim trazer para vocês aqui, Jesus Cristo, né? Porque é tão fácil a gente partir para o outro lado. Agora eu pergunto, o que é que leva uma pessoa, tem arrastado a maioria dos cristãos para um evangelho social?
Com que razão? Porque é uma coisa bonita, atrai estímulo, elogios, entende? Atrai apoio. Então termina sendo o quê? Uma visão de alguém que está procurando quantidade. Quantidade e não qualidade. Quer dizer, isso é um meio de trazer muita gente para encher a igreja. E milhares têm vindo por causa dessas obras sociais, não porque se converteram, estão entendendo? Mas por causa dos benefícios, entende? Foram convertidos pelas obras sociais, foram convertidos pela bondade, foram convertidos pela caridade, não foram convertidos por Cristo. Esse foi convertido por Billy Graham, esse foi convertido por, vamos dizer, William Branham, esse foi convertido por Osborne, esse foi convertido por fulano. Mas isso é diferente daquele que é convertido por Cristo. Então, quando a coisa começa a olhar de uma maneira social, aí começa a perversão, e isso só vai se acentuando, se agregando mais e mais. Mas você tem que deixar ser vacinado esta manhã, para vocês nunca caírem nesse tipo de armadilha. Vamos dizer, num evangelho só de caridades naturais, num evangelho só de benefícios sociais. Por que que a filha de Herodias agradou a Herodes? Herodes é o Estado, Herodias é o tipo da Igreja Católica, e a sua filha são o tipo das denominações. Veja vocês que a filha dançou perante o Estado, Herodes. E hoje, as igrejas evangélicas estão o quê? O Estado não vai gostar se cria internatos, orfanatos, faculdades, escola, hospitais. Isso alivia a carga deles. Entende? É claro que essa dança vai agradar o Estado. E é claro que o Estado vai apoiar. E é claro que ele já apoia. Basta fundar uma ONG de beneficência, já tem dinheiro federal para ajudar. Já tem uma ajuda, não é o sustento completo, mas isso já vem ajuda. As firmas, automaticamente, pode dispor de uma certa quantia do imposto. O governo não é bobo, não dá tudo, mas pode pôr para ajudar. Ajudar a Chapecoense, né? Que está ganhando aí. Entende? Tem que os empresários da mão, eles tiram da onde? Tira do que deveria ir para o governo, mas só uma quantiazinha. Não mexa no que é meu. Não é isso? Há um certo apoio. Mas o que eu quero dizer a vocês é que esse tipo de cristianismo, de evangelho, ele não tem um compromisso com Deus. São pessoas que não têm um compromisso com a verdade. Um cristianismo só de benefícios naturais é a mesma coisa do tipo daquela gente que comeram o pão multiplicado, que Jesus multiplicou o pão. E eles creram que Jesus era o Cristo. Por quê? Pela palavra? Não, por causa do pão. E depois, no outro dia, eles estavam em busca de Jesus. E quando chegou em Jesus, a coisa não era passar a mão por cima. Jesus disse: vocês me procuram porque vocês comeram pão e saciaram. Vocês não querem trabalhar, em outra palavra, né? Quem é que não vai crer que ele é o Messias? Nem precisamos trabalhar. Trabalhai pela comida que subsiste e não pela que perece.
mas pelo pão que o Pai deu, e é o pão que desceu do céu. Aí começaram a discussão, e no final da discussão eles pegaram em pedra, os crentes pegaram em pedra para apedrejar Jesus. Quer dizer, um evangelho só de benefícios naturais, um evangelho só de bênçãos, um evangelho só de prosperidade. Quem é que vai rejeitar uma oração que vai pedir a Deus pelo seu bem? Por cura, ou isso, aquilo. Antigamente nem queria oração de crente. Mas hoje, todos querem. Senhor, eu estou doente, ora por mim, pastor. Ora por mim, problemas aqui, problemas ali. Tá, vamos cumprir esse desejo, Deus é bom. E Deus faz o seu sol vir sobre todos. Mas, para que isto? Uma vez alguém disse, agora fui curada. Estava aleijada. Agora eu vou poder dançar o carnaval. Veja só. 10 leprosos foram curados. Só um voltou para dizer obrigado. Mas só este recebeu perdão e salvação. Então vejamos, irmãos, que há este evangelho social. Isto é uma armadilha. Isto é um problema. E se você descuida quando vê, está escorregando para esse lado. Não vamos dizer que não se deva ajudar os necessitados, mas não como religião. Não. Nós vemos nisso aí esses tipos de evangelhos diferentes. O diabo é sútil, você nunca deva subestimar o adversário. Nunca devemos ir para esse tipo de coisa. Agora, não é porque Cristo curou, não é porque Jesus deu comida para os famintos, porque Ele consolou os desesperados, fortaleceu os fracos, mas isto tudo não é base para a igreja se tornar uma instituição filantrópica. Não é porque Jesus fez isto que se torna para nós uma base para se tornar uma instituição filantrópica. Porque se é voltado para a filantropia, o governo já dá o seu dinheiro e tudo mais, né? Empresas. E eu pergunto, qual a diferença seria nossa, dos cristãos, com as demais instituições sociais? Nós não somos uma ONG, não. Nós somos a igreja do Deus vivo. Em primeiro plano, nosso compromisso é com Deus. Veja vocês. Também, irmãos, devemos se cuidar. Aquele evangelho só do amor. E alguém ainda diz, do amor divino. Entende? O amor. O amor. Irmão Branham diz, eu antigamente pregava que a evidência de ser batizado com o Espírito Santo era amor. Mas Deus me disse que não é isto. E ele diz, a igreja que mais, nem igreja não é chamada ciência cristã, que mais exerce amor, é a ciência cristã. Você vai entre os espíritas, eles não precisam da cruz, do Calvário, porque eles creem que é a sua bondade que te leva a ser o Espírito Luz. Não tem pessoas mais caritativas, fazem remédio, atende asilos. Olha, é um trabalho e tanto. É um trabalho e tanto. Mas cristianismo não é isto. E veja, com este trabalho, eles negam a salvação em Cristo. Os espíritas, então, eles fazem isto. Mas
isso não faz deles ser cristãos. Isso não faz essa ONG ser uma representação cristã. Isso não faz dessa entidade Ciência Cristã ser uma igreja cristã, por mais que leve o nome de cristã, mas eles não têm nada a ver com o Evangelho. Até mesmo, irmãos, os maçons fazem isto, entre os maçons. Sim, se julga que são os bons samaritanos. Agora, o evangelho social, as igrejas cristãs, elas nunca deveriam se envolver com esse tipo de evangelho social. Entende? Nós vemos aquela chamada teologia da libertação, inclusive foi disseminada aqui mesmo em Concórdia, por um certo sacerdote católico, e ela alcançou no seio dos bispos latinos, entende, uma repercussão muito positiva, que eles querem mudar a sociedade, porque Jesus promete o novo céus, nova terra e tudo mais. Eles querem prometer os céus aqui na terra. Mudar realmente a condição das classes. O próprio Papa refutou isto. Um evangelho social. Leia, conheça a história, o livro do senhor Leonardo Boff. Não é isso? Eu creio que é assim que pronuncia. Então, vejam vocês, não é dessa maneira que nós vamos conseguir mudar o mundo. Pressionar, entende, o governo, para criarmos leis, para fazer um mundo melhor. Um mundo sem pobreza, um mundo sem miséria, um mundo sem justiça. Essa não é a missão da igreja. Vocês estão entendendo? Mas a missão da igreja é ide e pregai o evangelho. A quê? A toda criatura. Quem crer e for, será salvo. E quem não crer, já foi, né? Então vejamos, irmãos, que esse tipo de evangelho social, ele tomou mais conotação, mais firmeza, justamente no século passado, pelos meados, o início do século passado. Entende? Começaram a se descambar, ir para esse tipo de coisa. Agora, sempre os cristãos genuínos entenderam, entende? Que o socorro que se presta, isso é uma vocação de um cristão, é uma coisa natural, normal. Mas eles fizeram que a coisa se tornasse oficial, hoje em dia, de uma maneira oficial, se torna uma igreja socialmente. E isso veio entrando devagarzinho no seio dos cristãos, este tipo de ideologia. Quando o reino de Deus não é esse domínio sobre esse mundo nessa condição que se encontra, que apresenta a teologia da libertação, uma libertação social. Mas o reino de Deus é um domínio de Deus sobre o coração dos homens, falando individualmente. Agora, o evangelho de Jesus Cristo, ele não precisa de ajustes. Temos que nos adaptar à nova era, a novos tempos, a isso, aquilo. O evangelho de Cristo não precisa de ajustes. A sociedade tem evoluído. Deus diz, eu sou Deus e não mudo. E nós temos que ficar como Deus é, na sua posição.
O domínio de Deus é um domínio sobre o coração humano, transformar a natureza humana. Então, a verdadeira pregação do Evangelho, irmãos, ela dói. Já tem microfonia de novo, irmãos. Ela dói no pecador. Dói, porque ela fala contra o pecado. Mas ela transforma. Ela não faz das pessoas serem somente pessoas boas. E às vezes entendemos que uma boa pessoa é um cristão. Não, não, não. Jesus disse que quem mais é perdoado, mais é agradecido. E há pessoas que se sentem tão boas que ela não vê nada que ela tem que se arrepender. Entende? Elas veem que elas não têm do que voltar atrás em nada. Este evangelho social, poderíamos abordar muitos aspectos dele, mas eu só estou dando, como diz, uma vacina em vocês. Cuidado. Cuidado. É o evangelho que se vê no mundo afora. Outro evangelho que nomeamos, outro tipo de evangelho que se prega muito, uma coisa bem novíssima, e é conhecido como esse evangelho da prosperidade. Esse é bem conhecido, não é? Também? É chamado neopentecostalismo, quer dizer, um novo tipo de pentecostais. Este evangelho, como eu disse, é bem conhecido aqui no Brasil. Pode observar as mensagens dos pregadores populares que arrasta multidões, milhares de milhares. Observa o televisionismo, a televisão, estão aí. Que tipo de evangelho é esse que apresentam? Seria um evangelho 100%? Não. Ele, vamos dizer, é o chamado evangelho da prosperidade financeira, da prosperidade natural, da felicidade natural. E muitos defendem isto aí, que as bênçãos financeiras, elas são correspondentes ao que você dá. Dá. Eu queria ver eles fazerem, era uma fogueira santa, os que recebem. Não mandar o povo dar o seu salário, dar a tua casa, dar teu carro, dar tudo, tudo. Faça uma fogueira santa. Mas para quem? Em benefício deles. Por que eles não fazem? Esse mês não queremos oferta, não queremos dízimo, não queremos nada. Vamos fazer uma fogueira santa. A igreja vai fazer. Mas a verdade é que este evangelho atrai. Nós vamos ter uma reunião, os empresários falidos. E Deus vai te abençoar. É um evangelho da ganância material. É isso ou não é? Se ali eles têm um discurso positivo quanto às doações ao ministério, que irá beneficiar a riqueza material dos fiéis. Entende como que as pessoas façam um contrato? Façam um contrato com Deus. É errado esse tipo de coisa? Para lá de errado, irmãos. Porque no final das contas a pessoa pensa que ela está comprando as bênçãos de Deus. Não é pela graça. Ela está comprando a Deus. Quando a Escritura nos diz em Malaquias 3, verso 10, um desafio para a fé. Traga suas ofertas e dízimos. Como diz ali, trazei vossos dízimos e ofertas à casa do Senhor. E depois fazei prova de mim, que é uma questão de fé. É o único lugar dentro da Bíblia que Deus permite ele ser
testado, fazei prova de mim, vai ver se eu abençoo ou não. Mas isto não deve ser pregado como um tipo de negociata, porque isso é uma fé, uma coisa pessoal. Então nós observamos desde o século passado, 1950, para cá, através da televisão, Oral Roberts, Osborne, Kenneth Young e tantos outros mais, lançaram pelo mundo afora este evangelho da prosperidade. E Oral Roberts e Osborne eram discípulos do irmão Branham, mas eles não tomaram toda a mensagem, eles tomaram uma parte. Tomaram a cura, as bênçãos e o que mais? E a prosperidade. E este movimento se alastrou. E hoje em dia todos pregam porque é um modo de trazer pessoas para a igreja, são grandes movimentos. Há pouco saiu uma mensagem do irmão Branham, eu gostei muito, ele dizendo: eu não tenho grandes programas. Isso demanda muito dinheiro. Daí a pessoa tem grandes programas, seja o seu Edir Macedo, seja o seu, aquele vaqueiro, Valdomiro, né? Nosso irmão Valdomiro, e sei lá, e quem mais por aí, R. Soares e todos, eles precisam de milhões para custear suas despesas, que custa milhões. Há pouco estive lendo de um deles, uma rádio, acho que vai estar televisão Bandeirantes, sei lá, custava 340 milhões por ano. Onde vai conseguir? O povo. Então aí é onde entra, dá, pede. Antes de ficarem na sua chamada, por isso que eu gosto de ver o nosso profeta, ele ficou no tamanho dele, e ele diz: eu quero ser livre para me ir aonde Deus me mandar. Então veja, grandes programas demandam grandes despesas. E aí é onde a pessoa tem que estar correndo atrás dos recursos e se desvia dos propósitos de Deus. E termina usando as coisas de Deus para o seu propósito financeiro. E nós observamos esse tipo de evangelho da prosperidade. Eles não falam da expiação do sangue de Cristo. Eles não falam do rapto. Eles não falam da salvação em Cristo. É isso ou não é? Só fala o quê? Das bênçãos, vitória, você pode, você tem, Deus está contigo. Observe, irmãos, a tendência dos hinos hoje. Olha bem a tendência dos hinos. Só autoajuda. Pode ver que não há louvores a Deus, glorifica a Deus, é só de autoajuda. Eu digo uma coisa, eu não gosto, isso sou eu, desses tipos de hinos aí. Não tem rima, não tem simetria, não tem nada. A pessoa escreve ali uma coisa qualquer, ali bonito, é letra bonita, mas não é hino. E depois põe uma música ali, uma coisinha ao redor, e vai cantando ao redor daquilo. Se você ouvir 200, a música é a mesma coisa ali. Por que não põe então essas músicas ao redor dos salmos? Pode ver que não fecha um final com o outro. É lento. Não é porque é lento que eu gosto, não. Eu gosto de ver a inspiração. E esse negócio de dizer, fulano, Deus me deu a letra, como que é? Pirateia a música de outro hino, eu nem gosto de ouvir. Eu nem gosto de ouvir uma coisa que é pirateada, seja a música ou o que for. Se Deus te deu a letra, Ele vai te dar música também.
Mas você vê que é tudo autoajuda. E esse espírito vai vindo devagar. Vai vindo. É errado a autoajuda? Não. Mas se eu ficar só nisso, é errado. Nós cremos em um Deus que dá prosperidade ao crente? Cremos. Mas se eu for ficar só nisso, estou errado. Nós cremos em um Deus que cura e sara? Sim. Mas se eu pregar só isso, não estou pregando todo o evangelho. Fica somente naquele autoajuda. Tá bem, o pregador tem que pregar, mas se pregar só isso, você está errado. E às vezes a igreja cai em um hábito, em um costume. Simplesmente prega, fala ali, diz qualquer coisa, mas quer ver a igreja em euforia. A igreja caiu num hábito, euforia. Vocês é uma raça eleita, vocês é um povo especial, vocês é isso, vocês é aquilo. Pega fogo. Por que não pegou fogo enquanto a palavra era pregada? Tem que dar manivela. Aonde está a mente do pregador e aonde está a mente do povo? Às vezes enfiam um ensino errado, mas tem que terminar com esse slogan, esses chavões, para dizer que está bem. Não, irmãos. É um hábito. É um hábito. Então, nós vemos que essas coisas têm um discurso bem positivo, bem bonito. E é bom que seja positivo, mas não é só isso, não. Agora, prega contra aquelas argolonas ali nas orelhas. Pregue contra aqueles shorts, pregue contra os adultérios. Pregue contra aquela produção que se lava o rosto, suja toda a pia. Pregue contra esses slacks, essas calças esportes. Fale contra o pecado, pesadamente, como o profeta pregava, como a Bíblia nos fala, nos mostra, contra as mentiras, adultérios, cobiça. Quero ver se vai arrastar multidões. Se não arrasta multidões, recursos não tem também. E as pessoas são mais propensas a fazer sacrifício natural do que se converter, render o seu coração. Há pouco vim de Goiás, ali tem uma cidade chamada Trindade, e o maior movimento, uma certa data do ano, parece toda a vida que eu vou lá está nessa coisa. Pessoas andam dias pela estrada com seus carros de boi, outros a pé, 18 quilômetros de Goiânia até lá, a pé, dia e noite. Milhares de milhares e milhares. E há pessoas que até mesmo fazem votos absurdos. Põe pedra na cabeça e sai subindo a escada da tal igreja. Mas a principal romaria é aquela ali de São Paulo, né? Aparecida do Norte. Depois é lá. Deus pede sacrifício. Deus não tem prazer em sacrifício, Deus tem prazer na obediência. Mas as pessoas são mais propensas a sacrificar ao natural, mas não obedecer. Não render a sua vida, não sair de seus costumes pecaminosos. Então, vejamos. Eu volto ainda. Essas coisas de só autoajuda. Não quero dizer, irmão Beto, que eu não quero ouvir hino de autoajuda. É bom, lá de vez em quando. De vez em quando é bom. Agora, todo dia, toda hora, toda vez, irmãos. E quero ver hinos que realmente têm consonância, simetria, rima, são versos. Não conversa somente. Mas é bonito. E a música? Cansa. Então, veja, esses tipos de coisa aí, de onde eles têm vindo? Esses tipos qual a influência? Compre os CDs, escute aí.
Você não está vendo que devagar a gente está sendo arrastado? Você está sendo arrastada, minha jovem, minha irmã, meu irmão, para um evangelho moderno, porque ele tem muitas facetas, são vários tipos de evangelho. Se não cai nenhum, pode cair no outro. Então nós temos muito esses neopentecostais aí, e o importante, a minha Assembleia de Deus tem entrado nisso, Universal, todos eles entrou nisso. Por quê? Atrai multidões. Pode ver, Igreja da Graça, Poder de Deus, Universal, Sara Nossa Terra, entende? E uma infinidade delas. É só essas coisas. O evangelho da prosperidade, o evangelho das bênçãos, o evangelho dos recursos naturais, a ponto que as pessoas não têm preocupação espiritual, não têm compromisso com as Escrituras. E o pior de tudo é que isso tem se tornado uma cultura. Se você não vê, ou não tiver cuidado, quando você vê, você está dentro dessa tradição, dentro desta cultura, que não é 100% bíblica. Você vai estar dentro desses evangelhos de benefícios econômicos, ou somente: venha a nós o teu reino, quero ser curado, quero ser abençoado, quero ter vitória, quero novo emprego, quero isso, quero um salário maior, quero uma vida de 1000 anos, né? Viver além da... Eu quero isso, quero aquilo. A ponto, irmãos, que o pecado para esse povo, o que se tornou pecado? O católico antigamente, pelo menos eu lembro, que ele dizia: eu não matei, não roubei, não desejei mal a ninguém. Quer dizer, achava que pecado é só isso. E hoje a coisa está, bem, fulano não é drogado, não é homossexual, então tá 100%. Quer dizer que adultério, mentira, não é pecado? E como esses homens de frente têm empenhado contra essas coisas? Está certo? Está certo. E as demais? E as demais coisas? Deveria levar o evangelho parelho, de uma maneira parelha. Mas esse tipo de evangelho, de bênçãos, de prosperidade, eu chamo o evangelho dos avarentos, gananciosos. Pode ver que eles não têm um compromisso com a Bíblia, não têm um compromisso com a vida santa. É o evangelho que agrada as classes, agrada as pessoas, agrada os mais carentes, os mais necessitados e os avarentos. Agora, se pregar contra o pecado, não vai agradar. Só o rico que não agrada. Irmãos, não agrada ninguém que tem o coração lá fora. Então, o que termina? Eu, como pastor, eu tenho passado vergonha. Uma vez chegando em Moçambique para conseguir um programa de rádio ali, que ia jogar nacionalmente, quando eu falei que era evangélico, apesar dos homens simpatizar conosco, gostar e tudo, murchou. Por quê? Eu fui franco com eles, eu disse: o problema é que vocês foram iludidos por esses tipos de evangelhos que chegou do Brasil aqui. Tomou os lugares, vossos cinemas, vossos lugares do governo, o governo apoiou sem saber, mas nem todos é desse jeito. E tem explorado vossa gente, tem roubado de vossa gente. Meu amigo, eu tenho ajudado vossa gente desde quando eram refugiados em outro país.
Nunca vim tirar um centavo de vosso povo. Mas é o quê? Então, irmãos, isso tem causado problema. A gente fica envergonhado. Às vezes, quando o senhor faz o quê? Eu sou pastor. Parece que olha para a gente como um malandro, trapaceiro, enganador do povo. Eu não admito ser colocado nesse embornal. De jeito nenhum. Eu já digo mesmo, sou bem franco dizer, eu não, olha, tem os falsos, mas tem o verdadeiro. Eu me considero um verdadeiro. Entende? Eu não sou isso, não. Não me admito que me ponha dentro dessas coisas. Termino o quê? Um dia, chegando, ouvindo alguém comentando, ele disse, pequenos negócios, grandes lucros. Que igreja hoje é um pequeno negócio, mas dá grandes lucros. Alguém chega e diz, vamos montar uma igreja? Nem precisa ter inclinação para santidade. Porque virou um tipo de comércio. A ponto que tem delas vendendo como que é, até o nome, como que diz? Franquia. Franquia. Mas tudo isso é resultado de quê? A coisa começa lá do princípio. É um desviamento que veio pouco a pouco, veio, e vai se descambando. Mas esse é o modelo que a velha mãe caminhou. Agora vamos falar rapidamente, ainda tem uns quantos aqui, né? Sobre o evangelho dos dons. Há igrejas, denominações que se formam unicamente em cima dos dons. Bênção, cura divina, revelação. E sei lá o quê. Entende? E o povo vai indo. Não prega contra o pecado. E se pediu para pastor, uma vez alguém disse, pastor, nos dê um ensino. Nos dê um ensino. Não sabe o que é ensinar. A coisa só ali. É o cego Bartimeu, é somente crer, entende? E as coisas naturais, as coisas, benefícios, fazem uso dos dons. Os dons, nos diz a Bíblia, Salmo 68, verso 18, diz que os dons tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro e deste dom aos homens, e até para os rebeldes. E as pessoas pensam porque alguém tem um dom, então pronto, essa pessoa tem Deus. Antigamente eu pensava assim, quando era crente novo. Com uma pessoa que tinha dom, ele nem tinha que ir a Deus pedir o que era, ele sabia até mais. Por isso deixar a mulher pregar, entende? Por isso faz o que querem. Mas quando fiquei sabendo, veio o profeta e mostrou-nos pela Bíblia que a semente, o joio, o trigo, tanto faz, que estão na mesma terra, abençoado pela mesma chuva, pelo mesmo sol, mas que isso não faz o joio ser trigo, porque é uma questão de natureza, não. Graças a Deus. Como me ajudou tantas. Quantas vezes vi meninas ali que viviam com namoradinhos lá pelos escuros, dando problema na igreja para os diáconos, e na hora daquele culto ou que seja, que a presença de Deus vinha, ia para frente, chega de bulhava em lágrimas e Jesus, eu te amo, e aquele mover todo. Eu não sei porque eu nunca falei língua estranha, eu ficava murmurando. Vai dizer que essa coisa aí tem um Espírito Santo e eu não tenho? Aquele irmão transformado não tem, e aquele outro ali, tem. E o pastor dizia, se você não falar língua, se você não tiver, você está perdido. Então diga glória, aleluia, 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 aleluia. E hoje existe até aulas para falar língua estranha, por incrível que pareça. Costumes para impressionar o povo, os dons impressionam. Jesus chegou e soprou e disse,
recebeu o Espírito Santo. Existe gente mesmo, irmão, dentro da mensagem com costumes. Derruba o povo. Derruba muita gente. Mas, pastor, isso acontece? Irmãos, derruba. Eu conheço. Não vem, eu estou falando o que eu sei. E vocês sabem que eu sei algumas coisinhas que vocês não sabem. Então vejamos, irmãos, que a Bíblia diz que há diferença entre dons e dom. Dons é dado até para os inconversos. Não é preciso você ter um dom para expulsar o diabo. Basta usar o nome de Jesus com fé. Você expulsa qualquer diabo. Eu não vejo na Bíblia dizendo dom de expulsar o diabo. Não. Mas tem uma coisa. Eu penso que o diabo primeiro tem que ser expulso da própria pessoa, sabe? É expulsar o mundo, expulsar o pecado. É isso aí que deve ser expulsado. Esse fuxicaiada, essa murmuração toda, julgamento. Então, a nós, eu vou ter que saltar aqui. Então, nós vemos esse evangelho de dons que impressiona muito. Impressiona muito. Então, quem deveria usar mais isso seria o irmão Brano. O próprio irmão Brano, Deus diz para o irmão Brano, não põe atenção nos dons, mas na mensagem. Como eu fui com Moisés, sim serei contigo, Deus disse isso para ele. Preste atenção na mensagem. Agora, nós temos também um outro tipo de evangelho, deixa aí rapidinho. É o evangelho liberal. É o evangelho do papagaio. Vocês sabem a história do papagaio que aprendeu a falar, não faz mal, não tem importância. E um dia o gato pegou ele por lá e ele, no desespero, gritava, não faz mal, não tem importância. Não faz mal, não tem importância. Os donos disseram, é o papagaio. No outro dia só estava as penas do papagaio. O evangelho não faz mal, não tem importância, Deus só quer o coração. Aqui eu posso puxar a sobrancelha, posso pintar, posso produzir, posso vestir essas roupas, né? Igual pele de salsicha, acompanhando toda a curvatura do corpo. Não faz mal, não tem importância, Deus só quer o coração. Quer dizer, o diabo leva o resto. É um evangelho liberal. E como eu disse esses dias, é uma pregação. Quando alguém entra aí na igreja, alguém que deveria defender os princípios bíblicos, tosa seu cabelo. E o pior de tudo é que as mulheres vê, elas sabem, né? Homem não vê tanto, mas elas vê. Isso é um evangelismo que o diabo está fazendo. Todo mundo faz, todo mundo vai no salão, todo mundo se produz, todo mundo usa isso, usa aquilo. Olha essas vestes gospel por aí, saias, se cobre os joelhos. E o correto é, você não tem nada de dizer que é membro do corpo de Cristo, se você não vive o evangelho, não anda corretamente. Um guarda-roupa diferente do que vem na igreja? Não, isso é hipocrisia, como foi falado. Mas o evangelho liberal é este. Tudo está liberado. É um evangelho que descarta a autoridade da Bíblia. Olha bem. É um evangelho misturado com social, com o pensamento do mundo, com a filosofia, a ciência mundana. É um evangelho, vamos dizer, mais científico, intelectual. Por isso, diz o irmão Brana, parem na esquina e vejam como as mulheres andam, passam, como estão vestidas e trajadas e assim por diante. Assim é as igrejas.
porque a mulher, dentro da Bíblia, é um tipo da igreja. E o irmão Branham, ele conta que Deus lhe deu aquela visão da noiva, que a noiva saiu bem vestida e andando em ordem, e depois dela veio quem? As igrejas, as denominações. Então a noiva saiu ali no início, era a primitiva, na primeira dispensação. Depois nós vemos em toda a história da cristandade como entrou sistemas religiosos. E quando o profeta olhava e via aquele narigão de feiticeira, a igreja da América, e eu penso que quando passou assim, aí está a igreja do Brasil, apareceu a turma dançando carnaval, chutando bola. Cada uma pior do que a outra. O profeta chegou a dizer, não compensa viver desse jeito. Se eu tenho me esforçado, se temos lutado, nós temos feito tanto para apresentar diante de ti, Senhor, uma coisa como esta, nem convém viver. Daí ele ouviu a voz dizendo, a noiva, ela surgirá a segunda vez. E ele ouviu aquela música tão bela, aquela cadência musical ali, e olhou e lá vinham aquelas belas jovens, todas trajadas, tipicamente de acordo com o seu país, mas bem vestidas, tudo em ordem. Ele disse que o coração deles exultou. E quando ele viu umas duas no final da fila, saindo da fila, ele acordou gritando, entre na fila. A noiva aparecerá a segunda vez. O verdadeiro cristão, ele se espelha no verdadeiro crente. E o nosso modelo está na igreja primitiva. E eu volto a dizer algo aqui, irmãos. Nós, pastores, temos que nos espelhar no nosso pastor, que é o irmão Branham. Como ele exerceu o ministério, como ele fez as coisas. Você nunca vê o pastor, o irmão Branham, agindo como um ditador. Se você não crê que desse jeito as portas estão ali, pode, vai em busca. Você nunca vê esse exemplo. Se nós não olharmos o exemplo do nosso pastor, porque ele foi o anjo que Deus deu para esta era. Não é um anjo do Brasil ou anjo de tal país. O anjo do mundo inteiro, Brasil e todos os países, chama-se William Marion Branham. Nós não temos um papa, um bispo para representar o Brasil ou qualquer outro país, não. Isso é catolicismo. Então, vejamos, temos que nos espelhar nos exemplos, ver as suas maneiras, como agiu. Isso é o que cada obreiro tem que pensar. Então, vemos, irmãos, que a verdade é isto, esse evangelho liberal tem transformado a graça em uma verdadeira desgraça. E isto é pior do que qualquer outra coisa. Vamos saltando aqui. Também, se eu falei do liberal, quero falar do evangelho radical. Esse é perigoso. Mas eu quero lhe dizer que tanto o liberal como o radical é farinha do mesmo saco. O espírito é o mesmo, só que joga em um lado extremo, um joga no lado extremo do outro. Mas tudo para a mesma finalidade. Quando se desgruda daqui, pode ver que vai para outro lado. O liberal se torna sumamente radical e o radical se torna sumamente liberal. Como diz, é o outro lado da moeda, o evangelho radical é o outro lado da moeda do liberal. E este tipo de evangelho engana muito, porque ele tem uma vestimenta muito religiosa, muito santa, é só uma capa. É só como disse Jesus, é um túmulo caiado. Por fora, linda coisa. Por dentro, está feio, né? O evangelho radical, observa na natureza do radical. Ele é uma pessoa que não usa de misericórdia. É uma pessoa que sempre está pronto para apontar o dedo e acusar.
Porque ele quer pesar todos em relação a ele. Como fazia aquele fariseu. Graças te dou, Senhor, eu pago dízimo, eu sou isso, eu sou aquilo. Não sou como aquele publicano ali, que nem levantava a cabeça de vergonha, né? Só pedia misericórdia. Eu penso que até hoje está lá no inferno aquele camarada, aquele radical lá, dizendo, não sei o que eu fiz para mim estar aqui no inferno. Se eu paguei o dízimo, se eu fiz isso, se eu fiz aquilo, se eu fiz isso. Entende? Como disse Jesus, dava os dízimos até do coentro e do cominho, até da hortaliça. É um evangelho que não usa misericórdia. Se existe aquele que abusa da graça, também existe o outro que fecha a porta. Se você não crê como eu, não é como eu, você está perdido. Graças a Deus que a salvação não depende do conceito, da maneira que alguém veja. A santidade, ela não é medida, pautada, segundo o entendimento, a visão de uma pessoa. Santo, diz o irmão Brana, santo é o Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, você é santo. Se não tem, você não é. Então, este evangelho radical, ele é um evangelho. Nós vemos, são pequenos grupinhos pelo mundo, entende? Tem deles que não pode usar nem aliança, que é joia. É aquele farisaísmo, vive dentro de uma camisa de força. Uma vez acusaram o irmão Brana, porque tinha uma recém-convertida tocando no piano ali, que não estava tão bem vestida, e o pastor quase bateu no irmão Brana. O irmão Brana diz, e ele na igreja tem uma de roupa comprida lá nos pés, que o gênio dela é de brigar com a serra circular. Não quer dizer que o profeta está defendendo a outra, mas ele diz, eu vejo que ela tem um bom espírito, começou agora. Entende? Enquanto a outra crente velha subia, brigava com a serra circular. Precisa ser valente, né? Brigar com a motosserra trabalhando ali, com os fios dela, é preciso ter coragem. Mas há pessoas que é isso, tem essa natureza. Parece que o evangelho só comprou elas por fora. Nunca mudou, nunca transformou elas por dentro. Só tem uma boa aparência, uma boa veste, por fora. Por dentro, ciúme, egoísmo, inveja, maledicência. Por dentro, cheio de rancor e assim por diante. Não é por falar contra uma coisa que apoia a outra. Vamos deixar com que Deus nos compre por fora e por dentro. Não é certo? Então esse é um evangelho de aparência, irmãos. Olha o que disse Paulo em Colossenses, capítulo 2. Só anote. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, você está morto com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, quer dizer, as coisas do mundo, você não preocupa. O morto tem que se preocupar. Podemos chegar aí no dia frio de tremer. O morto está ali só de uma camisinha ali. Ele tem que preocupar se ele está com frio? Se você morreu para essas modas, para essas músicas mundanas, para essas coisas erradas, você não tem que estar preocupado, não. Se preocupa porque não morreu ainda. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo? Tais como, não toques, não proves, não manuseias, as quais coisas todas pereceram pelo uso, segundo os preceitos e doutrina dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Quer dizer, uma santidade própria para satisfazer o seu egoísmo.
Pastor, e aí? Não devo lutar? Deva. Nasça de novo. E a natureza de Cristo irá operar naturalmente. Então veja que esse tipo de evangelho, seja ele radical, seja ele liberal, é um evangelho que não tem um novo nascimento. Ele não busca uma transformação interna, o evangelho radical. E mesmo que o liberal quer demonstrar que ele tem uma mudança por dentro, mas o que está por dentro tem que ser visto por fora. A pessoa tem que alimentar daquilo que ela tem vontade. O tipo de coisa que você faz, usa, é o tipo de espírito que está dentro de você. Você tem desejo de vestir essas coisas, irmãs? É o tipo de espírito que está dentro de você. Então nós vemos, irmãos, que o radicalismo é um tipo de um evangelho imposto de leis. Aí é onde a gente fica sempre entre a cruz e a espada. Eu, às vezes, não sei o que fazer. É tão simples a gente elaborar um rosário de regras e pôr aí na mão e dizer, olha, irmãos, diáconos e todos, é aqui, daqui para frente assim. É simples, mas isso vai fazer você ser uma cristã genuína? Um cristão genuíno? Ou vai te fazer ser um hipócrita? Um fingido? Mas se deixa também a coisa, é cristianismo isso aí? Se deixa solta? Se vai de qualquer jeito? Algo tem que ser feito. Por isso Deus diz, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. É Deus que opera, é Deus que muda, é Deus que transforma, é Deus que faz com que você perca todos os interesses pelas coisas erradas do lado de fora, e mesmo da tua própria pessoa, em querer fama, em querer ser atraente, bonito, e o evangelho, o profeta diz, exponha o sinal. Uma vez eu entendia que era impor o sinal. Opa! Que a coisa pegou fogo, né? Não é impor, é expor. Exponha. Pode o mundo ver Cristo em ti. Pode o mundo ver Cristo em ti? No teu falar, no teu viver, no teu lar. A vizinha pode ver Cristo no teu lar? Os filhos vê Cristo entre vocês, pais? Ou estão igual gato e cachorro? Bem, até gato e cachorro que são amigos, um dorme até no colo do outro. E aí, quer dar um presente aos seus filhos? Dê-lhes exemplo. Dê-lhes exemplo. Palavras arrastam, diz o ditado. Palavras movem, exemplos arrastam. Nós vemos, para vocês entenderem o radicalismo, já estou terminando. Olha os muçulmanos ali. Para ser um muçulmano, a palavra muçulmano quer dizer crente. Para ser um bom muçulmano, precisa pôr bomba e se matar, se suicidar e matar as pessoas ao redor, pessoas inocentes. Como que o mundo muçulmano é visto a cada dia? Por causa do seu radicalismo. E que ninho de cobra, cada um sai pior do que o outro. Irmandade muçulmana, Hezbollah e Al-Qaeda, e agora vem o outro aí, califado muçulmano, que até o Bin Laden se assustaria de vê-los. É um mais santo do que o outro, cheio de regras, etiqueta. Irmãos, isso não põe ninguém no arrebatamento. Como eu gostaria que vocês percebessem. Mais um pontinho. Você já viu que o evangelho, um espírito, ele é um radical,
é o espírito religioso. E o diabo, ele é religioso, não é? Você já viu que a grande disputa é a questão da adoração? O diabo quer ser adorado. Subirei ao céu, porém meu trono do lado norte, serei adorado como Deus. Ele não disse para Jesus, me adore. Veja vocês, é um evangelho religioso. Quem matou Jesus não foi justamente aquela turba religiosa? É o mesmo. Ah, pastor, o senhor está liberando. De jeito nenhum. Estou mostrando os dois lados, para que você possa aprumar no meio. Porque a Bíblia diz, haverá um caminho, não é uma estrada, é um caminho, que vai pelo meio da estrada. Não no meio exato, ela vai aqui, ó, aquele trieirinho. E o ímpio não andará nele, mas o santo sim. Você tem que ter o discernimento. Por que que numa estrada sempre ela é baulada e do lado, para quê? Para a água não parar em cima, e a água corre aonde? Pelos lados. Pelo lado direito ou lado esquerdo, liberalismo ou radicalismo. É onde corre o lixo. O assunto é ter um equilíbrio, irmãos. Amém. Entre todas as coisas. E isso pede a Deus discernimento, entendimento, visão sobre essas coisas. Terminando, eu quero terminar falando sobre o verdadeiro. Se eu falei de um evangelho social, se eu falei de um evangelho liberal, se eu falei de um evangelho de bênçãos, cura, de prosperidade, olha, seria até injusto se a gente não falar do verdadeiro evangelho. Aonde está o verdadeiro evangelho? O verdadeiro evangelho. Irmãos, uma vez perguntaram ao irmão Brana, é você batista? É você pentecostal? É você isto, aquilo? O irmão Brana respondeu, ele disse, olha, eu sou batista, eu sou metodista, eu sou luterano, eu sou pentecostal, eu sou católico, eu sou isso, ou aquilo. Em outras palavras, onde está o certo em cada um deles, ali estou eu. Você pode dizer, irmão Febrônio, os católicos não tem nada certo. Mulher lá não prega. Já viu mulher bispas, pastora, cardealista, sei lá como se fala? Não. Esse tempo eu vi o Papa defendendo, não, a mulher não prega. A Bíblia diz, para isso eles usam. Não é porque eles usam que nós não podemos usar? Está certo, está certo. Entende? Então, aonde está o certo, ali está a noiva. Porque o errado, eles contêm o evangelho. Você vai beber uma Fanta laranja, ali está escrito, contém laranja. É isso? Contém, suco de laranja, contém. Não quer dizer que aqueles 2 litros é tudo suco puro de laranja. Contém, nem que seja uma gota, mas contém uma gota de laranja lá dentro. Tem que ter um pouquinho lá dentro, não é assim? Mas a noiva, ela não contém o evangelho, ela é o próprio evangelho. Entende? O que é o evangelho verdadeiro? É um pouco de todos aqueles verdadeiros e mais aquilo que eles ainda não têm. É um pouco de radicalismo? Sim. É um pouco de liberalismo? Sim. A prosperidade, pregamos que Deus prometeu? Sim, mas não é só isso. A cura, a libertação, somos um povo eleito, a raça eleita, amém. Mas não é só isso. Seja um vencedor das tuas fraquezas. Então vejamos, o evangelho verdadeiro não é um evangelho de máscara. Usam a máscara para esconder a realidade. Não, ele é um evangelho genuíno. Não é um evangelho, nenhuma religião representa o cristianismo. O cristianismo é representado por cristãos nascidos de novo e que têm o Espírito Santo. Amém.
É um evangelho, o evangelho verdadeiro é um evangelho equilibrado, balanceado, descomprometido com extremos, descomprometidos com visão neoliberalista ou radicalista, ou qualquer outro tipo de apresentação de evangelho. Por isso Paulo diz, uns pregam Cristo por isso, outros por aquilo, por isso, por aquilo. Irmãos, é assim mesmo, mas Paulo disse o quê? Em tudo dou graças, que deixa. Mas a Bíblia diz, o fundamento de Deus fica firme. Deus sabe quem são os seus. Amém. E os que professam o nome de Cristo, aparta-se do pecado. Então, o evangelho verdadeiro é o evangelho comprometido com a Bíblia. Não ponto, com toda a Bíblia. Ela tem as Escrituras. É o evangelho que transforma a pessoa, transforma o homem, a mulher, faz dele um verdadeiro convertido de Deus. O verdadeiro evangelho é o evangelho que te prepara para o arrebatamento. Esse verdadeiro evangelho tem sido restaurado por um profeta. Eis que enviarei o profeta Elias e restaurará todas as coisas. Deus tem nos enviado. Agora você tem que pegar a mensagem e o espírito da mensagem. Você pode ter a letra e não ter o espírito da letra. Então não diga, eu creio no profeta, então estou no verdadeiro. Não é essa coisa, eu creio, de boca. Você deva realmente crer, mas provar com sua vida, o seu coração. Você não pode produzir o verdadeiro fruto sem ter a natureza daquele fruto. Se é laranjeira, vai produzir laranja, porque a natureza é esta. Então a questão é uma natureza, é Cristo em você. Aí sim, você tem o Espírito de Deus e terá a palavra de Deus. Como vai dizer, eu tenho a palavra e não tenho o Espírito? Ou eu tenho o Espírito e não tenho a palavra? Você pode ser justificado sem ser santificado e sem ser batizado com o Espírito Santo. Você pode ser santificado e ser justificado sem ter o batismo com o Espírito Santo, mas você nunca vai poder ser batizado com o Espírito Santo sem ser justificado, santificado primeiro. Os dois primeiros você pode ter um sem individualmente, sem depender do terceiro, mas o terceiro depende dos dois primeiros. É a escadinha da graça, né? Os 3 passos da graça. Então, irmãos, o evangelho genuíno, você não pode dizer, só, se o profeta restaurou, então eu já tenho e pronto, estou dentro dele. Você está dentro do Espírito, da palavra ou só na letra? Porque a letra mata. Mata liberando, radicalizando, mas mata. Muitos leem a mensagem só para deter conhecimento, só para ter conhecimento. Outros só para dizer, eu creio, eu tenho. Irmãos, o Espírito de Deus testifica junto ao teu Espírito, aí que está a segurança, que somos nascidos de Deus, somos filhos e filhas de Deus. Tem você esse testemunho? Eu não digo isso para desafiar, eu digo isso para você analisar e bater na porta, buscar e ter a segurança. Nós não podemos empurrar com a barriga a questão do nosso destino eterno. Porque na hora que chegar aquela hora da morte ou a hora do arrebatamento, você tem que ter o que tinha o profeta. Ele disse, se um for no arrebatamento, este um sou eu. Ele não diz, o outro vai ser minha mulher, não. Cada um sabe de si. Você tem que ter esse testemunho de Deus dizendo para você.
tu és um filho de Deus. Senão alguém vai chegar e dizer, ó, você não é eleito, você não é eleito, você não tem essa revelação, você é isso, é aquilo. Você vai ficar preocupado. Tem muita gente gritando aí, então, dizendo amém a tanta coisa errada, só por medo. Isso me faz lembrar aquela história do rei. Bem, já passei longe, mas só aqui termina. O rei, vocês conhecem aquela história do rei? Que foi ludibriado por uns espertalhões, dizendo que eles sim tinham um tecido invisível que só os sábios que podia ver. Tolo não via nada. E pronto. E vendeu bem caro a mercadoria deles. E o rei ficou curioso. Mandou fazer um belo vestido. Tal dia ia desfilar com o vestido. E todo mundo no reino, a vizinha, queria saber se a vizinha era inteligente, era sábia ou não. O outro pregador se tinha revelação, não tem. O outro irmão se tinha, não tem. E ficaram toda aquela curiosidade. E chegou o dia. Mas antes de chegar o dia, o rei não aguentou a curiosidade, mandou o seu ministro, vai lá ver. Chegou ali, viu aquele tanto de máquina, trabalhando, e o cara tirou o óculos, puxou as vistas, olhou, mas será que eu sou burro, não estou vendo nada? O que vou dizer para o rei agora? Chegou lá e o rei, e aí? Olha, majestade, uma beleza, igual aquele nunca tem. Então chegou o dia, vamos vestir o rei. Tá, veste aqui, levanta aqui, ajeita. O rei maravilhoso. Pagou o olho da cara, né? E lá foi ele para o desfile. E lá via o rei. E a turma atrás, ó, segurando, como que chama aqueles que vai segurando a roupa? Ó, que desfile lindo, né? Todo mundo fingindo. É a mesma coisa, irmão. Tem muita gente que finge. Tem a revelação. Eu tenho a revelação, nova abertura da palavra. Abertura da palavra. Como que nunca foi aberta? Agora que os profetas estão abrindo? Mas uma criança gritou lá do meio, o rei está pelado. Pronto, virou uma grande vergonha, terminou tudo aquilo. Foi preciso uma criança. Alguém dizer, o rei está pelado, não tem roupa nenhuma aí. Então é burro quem está se fingindo que é sabido. Mas o evangelho, eu quero dizer, o evangelho verdadeiro é este. Não busque uma religião. Não busque uma mensagem com título de religião. Busque a Cristo. Fiquemos de pé. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, cada dia, Senhor, o tic-tac do relógio nos diz que estamos mais perto do arrebatamento. Que cada um possa, ó Deus, andar com confiança, como dizemos aqui, com os pés no chão, saber onde está firmado, no que crê, para onde está se dirigindo. E ninguém mais pode dar essa confiança, essa segurança, do que o Senhor mesmo, o Espírito Santo, Deus, trabalhando na alma, na vida de cada um dos teus filhos. Pai, faz com que esta âncora possa estar dentro de cada coração e possa dar aos teus filhos esta firmeza. E este tempo, Senhor, de tantos tipos de evangelhos que se ouve pregar, ó Deus, um com a intenção disso, outro com aquilo, outro querendo fazer o seu próprio arraial, o seu próprio grupo, outro para... O Senhor sabe de tudo, Senhor, mas há aqueles que estão de bom coração e de boa mente. Que o Senhor ajude os teus filhos, ó Deus, ajude as tuas filhas a caminharem livremente no meio de tanto cipoal, de tanto enganos e armadilhas. Sabemos que não se pode, o homem por si mesmo não consegue se desvencilhar dessas armadilhas, mas pela tua graça, ó Deus, nós caminharemos, Senhor, livremente. Ajuda-nos, Senhor, nesta hora. Permita que a gente, o pequeno ministério que tu me tens dado, termine de cabeça erguida, Senhor,
termine sem trazer confusão, sem trazer escândalo, sem trazer vergonha para o teu povo. Ajude cada irmã, cada mãe, cada pai, cada moça, moço. Venha fazer com que Cristo se torne a cada dia esta realidade, esta verdade, esta segurança. Ó Deus, eu peço que o Senhor possa manifestar em cada um. Em nome de Jesus, amém. Deus os abençoe.